Olá, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula de programação cliente-servidor. E hoje nós temos aqui alguns assuntos que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre os temas da aula de hoje. Vamos lá. Já, inclusive, disponibilizei aqui no Classroom para vocês, tá? Vamos falar sobre o insomnia. Eu já comentei na semana passada, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje. Eu vou falar sobre Nodemon. E a gente vai implementar um CRUD, utilizando JavaScript com Node. Tá? Então, nessas nossas aulas aí de programação cliente-servidor, a gente está iniciando com essa parte do servidor, estamos trabalhando com Node. Eu queria comentar também com vocês o seguinte, eu estou compartilhando lá nas aulas os projetos de cada aula. Então, deixa eu compartilhar a tela, né, com vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tela compartilhada. Eu quero mostrar o seguinte aqui, olha. Eu sempre vou compartilhar o projeto, ele tem esse nome aqui, ó, First Project Node.js PyTest. Então, como essa pasta do projeto, quando eu compacto, eu gero um ponto .rar e envio esse rar lá para o Classroom. Então, basta que vocês descompactem, peguem, clique com o botão direito, manda extrair aqui, né? Vem na opção extrair aqui, ele vai criar essa pasta aqui, ó. Tá? Então, com essa pasta, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar essa pasta, muita atenção. Então, Ctrl C, vamos abrir um prompt do DOS, digitar cd espaço, Ctrl V aqui, ou então você manda colar, né? Clica com o botão direito e manda colar, você dá um Enter e você está dentro da pasta. Então, quando você digitar code espaço ponto, ele vai abrir automaticamente, considerando que o nosso VS Code vai estar instalado, ele já vai abrir automaticamente aí o projeto. Ele já abre o projeto na pasta do projeto. Tá? Então, essa estrutura, tá vendo? Tem esses 3 arquivos aqui, essas 2 pastas, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Exatamente isso que a gente tem aqui. Tá? Feito isso, de dentro do VS Code, basta você fazer um yarn install, ou apenas yarn, pressiona Enter, o que ele vai fazer? Ele vai reconstruir as dependências. Já falei bastante sobre isso, né, na última aula. Ele reconstrói todas as dependências e me garante que agora o projeto vai rodar legal. Tá? Bom, então, antes de executar, a gente vai passar pelo nosso material, mas eu queria explicar isso para vocês, porque agora, uma vez que o projeto estando da forma como está aqui, de acordo com as aulas, né, vocês vão ver como é que a gente vai executá-lo, né? Como é que a gente vai executar as rotas que a gente vai criar aqui. Mas então, só concluindo essa parte, se você pegar o meu projeto, o backup da aula, e fizer exatamente como eu mostrei para vocês, vocês vão estar com o projeto aqui aberto, né? Então não precisa codificar nada, já está tudo prontinho. Agora, caso vocês queiram fazer o passo a passo, não tem erro, é só seguir o meu material. Desde a primeira aula a gente vai evoluindo o projeto, tá? Beleza, então. Então agora a gente parte aqui para o primeiro material. Vamos ver aqui o seguinte, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o insônia, só dando uma repassada. Tá? Como eu disse para vocês, quando nós vamos testar a nossa API, a gente precisa desse software. Na última aula, vocês podem acompanhar lá que eu fiz uma demonstração prática, né, do Insomnia. Esse software aqui é fundamental para você poder testar suas APIs. Ou seja, você está criando o seu projeto, o seu back-end, mas você não tem ainda o front-end pronto. Mas você não tem que esperar a criação do seu front-end para poder testar suas APIs. Você pode testar as APIs utilizando o Insomnia. Ok? Então, eu mostro aqui a parte de instalação, né? Como é que você faz para configurar, criar as pastas.
Tá? Passo a passo, como é que você cria as requisições, os métodos. Então, tudo isso que a gente está vendo nas aulas, eu estou mostrando aqui como você vai instalar e configurar o Insomnia para que você possa testar essas rotas aqui, por exemplo, que a gente está testando no nosso projeto. Ok? Então, era só isso, essa parte do Insomnia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Nodemon. O que é um Nodemon? Vamos lá. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante, muito importante para que o desenvolvedor possa alcançar assim produtividade. Por quê? Porque ele nos traz agilidade e, consequentemente, produtividade. Né? Vocês devem ter observado que sempre que fazemos alguma alteração no código, precisamos reiniciar o servidor para que as alterações tenham efeito. Esse procedimento torna-se cansativo e não produtivo. E aí surge o Nodemon, que é essa dependência, que vai fazer com que o nosso projeto ele faça uma reinicialização automática. Então, basta fazer essa instalação aqui, ó. Tá? Claro, nessa versão que eu já estou passando para vocês, o Insomnia já está configurado. Tá? Mas se vocês fossem fazer na mão, bastaria vocês utilizarem o Yarn, que é o nosso gerenciador de pacotes, add Nodemon, -D, que é uma opção para instalação para desenvolvimento, né? Já que isso aqui é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, olha, considerando que o nosso projeto, o Pact.json, onde nós configuramos todos os projetos de terceiros na nossa aplicação, considerando que ele está nesse estágio aqui, ó, depois que eu instalei o Nodemon, ele vai acrescentar agora essa dependência Nodemon. Tá? Ou seja, esse Nodemon agora vai fazer parte aqui do meu Node Modules. Deixa eu entrar aqui no projeto. Se eu for procurar aqui, vou encontrar aqui o Nodemon. Está aqui o projeto Nodemon. Tá? Que, por sua vez, possui o seu Pact.json, que pode ser que utilize alguma outra dependência também. Tá? Ok. Então, esse é o objetivo. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente pode instalar dessa forma aqui, ó, yarn nodemon index.js, que é o nosso arquivo JS, né? O nosso index.js, que é o nosso arquivo de JavaScript. Ou nós podemos criar um script. Aqui, olha, eu criei um script dev. Então, agora, quando eu for executar a aplicação, daqui para frente eu vou executar yarn dev. Que quando eu fizer esse yarn dev, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse script. Esse script ele chama o Nodemon automaticamente, ó, Nodemon index.js. Tá? Com isso, o que acontece? Eu executo a aplicação. Imagina que eu faço uma alteração lá no meu código qualquer, dê um Ctrl S para poder salvar, olha só, automaticamente ele faz um restart. Tá? E inicia novamente a aplicação, sem ter que eu dar um Ctrl C, executar de novo. Tá? Então, isso agiliza demais o nosso trabalho. Então, daqui para frente, a gente já vai estar usando o Nodemon. Tá? Bom, e agora vamos para o mais interessante e o mais importante da aula de hoje. O charme da aula de hoje é o CRUD. E o que significa CRUD, pessoal? Create, Read, Update, Delete. Vocês vão me perguntar o seguinte, Eliel, como é que você vai fazer CRUD? Você não ensinou banco de dados ainda? Né? Porque a ideia do CRUD é você incluir dados, alterar dados, excluir dados, consultar dados, né? Create, Read, Update, Delete. Só que eu vou fazer isso utilizando o vetor. Tá? Vou trabalhar na memória. Por quê? Porque por meio desse CRUD eu vou testar todos aqueles métodos que eu comentei com vocês na aula passada. Get, o post, o put e o delete. Tá? A gente vai testar tudo isso aí. Muito bem. Então, eu vou seguir aqui o material, mas o código-fonte já está prontinho aqui, ó. Tá? O nosso fonte já está aqui, o index está aqui, ó.
Está aqui o nosso index, todo o código aqui, e a gente vai fazer os testes, tá? Esse código está todo comentado, né? As partes principais, e a gente vai executando na medida que a gente for explicando para vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é o seguinte: a gente cria um vetor. A gente cria um vetor de usuários, chamado users. Então, esse vetor tem 3 elementos, ok? Tem lá, na primeira posição, o Matheus, na segunda posição, o Elieste, na terceira posição, a Marina. Então, são 3 elementos para o meu vetor. E aí, eu estou criando uma rota aqui chamada /users. Então, quando eu faço esse return has.json users, o que ele vai fazer? Ele vai listar todos os usuários. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho esse métodozinho aqui. Ó, eu tenho aqui, tá vendo esse users? Ele lista todos os usuários. Eu tenho isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar essa listagem aqui de usuários. Então, vamos relembrar. Como é que eu faço para executar isso? Bom, em primeiro lugar, yarn dev, que agora, vamos lá no package.json, aqui, ó, meu script dev. Por isso eu digitei yarn dev. Meu gerenciador de pacotes, depois dev, que é o nome do script que vai executar o Nodemon. Então, na verdade, o Nodemon é que vai executar o meu index.js. Até a aula passada, estou fazendo bobagem aqui. Até a aula passada, a gente executava assim, load espaço index.js. Aí ficava assim. Se eu fizesse qualquer alteração no meu código, eu tinha que dar um Ctrl C aqui, ó, e depois executar de novo. Agora não. Agora eu simplesmente, deixa eu limpar aqui a tela, eu faço assim, olha, yarn dev. E olha o que ele vai fazer, olha. Ele já iniciou a minha aplicação, ó. Iniciou a minha aplicação. Só que para eu executar as minhas rotas, como eu disse para vocês, eu quero testar essa rota aqui, que lista os usuários. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o Insomnia. Então, vamos lá, vamos do zero. Vamos vir aqui, ó. Cadê o Insomnia? Aqui. Então, vamos executá-lo. Provavelmente eu já tenho aqui uma pasta já para esse projeto, dentro do Insomnia. Mas como criar a pasta, como criar as requisições, vocês têm naquele vídeo que eu passei para vocês e nesse materialzinho que eu compartilhei hoje com vocês. Tá? Então, ele tem aqui, ó, First Project Node.js. Então, eu quero listar todos os usuários. Olha, vou listar todos os usuários. Bom, vamos dar uma recapitulada muito rápida aqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, ó, o meu método é o get. Por quê? Porque aqui na minha aplicação... Opa. Vamos lá no código-fonte. Aqui, ó. Aqui na minha aplicação, eu defini que a minha rota vai ser executada no método get. Tá? E o nome da rota é /users. Então, eu coloco aqui, ó, método get, a rota... vamos colocar para depois, né? A rota é /users. Tá? E aqui eu estou listando, não, quero listar todos, esse aqui, ó, rota /users. O detalhe é que aqui eu tenho que colocar o domínio, e aqui o domínio eu coloquei base URL. Quem é essa base URL? Vocês viram? Eu dei um cliquezinho e mostrei para vocês que eu defini a base URL como sendo http://localhost 3333. Esse é o domínio. Tá? Tanto que se eu fizer isso aqui, ó, vamos dar só uma conferida aqui no projeto. Lá no final do projeto, eu defino qual a porta que eu estou rodando, ó, 3333. Tá vendo? O meu servidor está ouvindo as requisições nessa porta. Então, se eu vier no navegador aqui, ó, colocar esse caminho, aqui, ó, opa, acho que eu não copiei, não, deixa eu voltar lá. E nem só, copy. Agora sim, eu coloquei esse caminho, a rota /users. Se eu colocar isso aqui, ó, olha lá, ele listou o meu vetor.
Então, eu posso executar no meu navegador, sem problemas. Mas eu posso rodar também aqui no Insomnia. Então, eu vou dar um done aqui. Ok? Só lembrando, para eu poder acessar essa base URL para alterar, eu clico aqui no Dev. Eu clico no Dev, venho aqui em Managed Environments. Aqui eu altero a minha base URL. Tá? É uma variável que eu criei. Na verdade, é uma chave, né? É uma propriedade, porque aqui eu trabalho no formato de objeto, tipo JSON, né? Onde eu tenho chave e valor. Tá? Tudo bem. Então, opa, tudo bem, Cleiton? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu quero executar isso aqui agora, já está tudo ok. Olha, eu vou executar da mesma forma que eu executei aqui no navegador. Então, basta dar um clique aqui no Send. Olha lá, ó, o resultado foi o mesmo. Tá? Agora, qual a vantagem, pessoal, de utilizar o Insomnia? Existem alguns métodos aqui, como, por exemplo, o método POST. Quando eu quero incluir alguma coisa, eu tenho que definir o corpo da requisição, né? Lá no navegador eu não consigo fazer isso. Por isso é tão importante o Insomnia. Tá? Então, vamos lá. Então, eu já mostrei para vocês aqui essa rota, está funcionando, exatamente essa que eu criei. Ó. Na aula passada a gente comentou sobre ela. Tá? Então, agora eu vou voltar aqui no material e vamos seguir a linha do meu material, tá? Vamos lá. Ó, observem que aqui, ó, eu mostro para vocês como executar isso, tá vendo? Como executar dentro do Insomnia, tá? Eu criei aqui a minha requisição e eu mostro como executar isso aqui, tá? Passo a passo, ó. Clicando duplo, tá vendo? Na listagem de usuários e tal. Beleza. Vamos avançar aqui. Agora, olha, vamos criar agora a rota referente à criação de um novo usuário. Então, agora a coisa começa a ficar interessante. O que eu quero fazer? Quero fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu vetor. Muita atenção, tá? Meu vetor. Está com 3 elementos. Para listar esses elementos, os usuários, vocês já viram. Para listar todos, criamos essa rota get aqui. Agora, eu quero inserir um novo aqui dentro. Eu já fiz isso no finalzinho da aula passada, né? Vocês se lembram. Mas vamos ver agora aqui, agora com calma, como é que, seguindo o meu material, né, de referência, como a gente vai implementar essa rota de inserção. Eu quero inserir um elemento dentro desse vetor users. Então, vamos lá. Eu faço o seguinte, ó. Utilizaremos o request body, corpo da requisição. Com isto, será esperado que dentro do Insomnia seja passada uma propriedade chamada name. E dentro dela tenha o nome do usuário que se deseja criar. Então, o código-fonte para essa rota é exatamente isso aqui. Ó. Eu vou até mostrar para vocês aqui no código-fonte. Vamos ver aqui a parte de cadastramento de usuário. É isso aqui. Ó. Isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, coloca o nome do nosso servidor, que a gente definiu, né? Lembra que a gente definiu aqui o server aqui em cima? Server? Ele vem lá do Express. Não se esqueçam, tá? O Express, quem é o Express? É uma espécie do meu Tomcat, né? É o meu web server. Então, e lembrando que eu tenho que definir esse server.use se eu quero trabalhar com JSON, tá? Isso aqui é fundamental, é essencial. Sem isso, ele não roda. Agora sim, agora eu venho e coloco aqui, ó, server.post. E esse método post, o que ele tem? Ele tem 2 parâmetros, olha. Está entre esse parênteses aqui. Quais são os parâmetros que eu tenho? O primeiro parâmetro é o nome da rota, /users, que é exatamente o que eu coloco aqui no Insomnia. Vamos lá no Insomnia. Eu já tenho uma rota de criação de usuário aqui, ó, criar usuário. Tá? Então, /users. Exatamente aquela que eu utilizei para listar todos os usuários. Só que aqui o método é get. Aqui o método é post. Ok?
Vamos lá. O segundo parâmetro aqui tem tudo isso aqui, ó. E o que a gente tem? Vamos lá. Em primeiro lugar, isso aqui é uma função. É uma função JavaScript. Só que é uma função compacta. Então, nós chamamos isso aqui de arrow function. É uma função compacta. Essa função aqui, ela representa, eu defino dois parâmetros para ela, o REQ e o RES. REQ de requisição, RES de response. Então, eu estou dizendo para ele o seguinte, eu quero incluir dados, então eu estou esperando da minha requisição, do corpo da minha requisição, eu estou esperando o nome. É isso que eu disse para ele. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu recebi esse nome, eu vou pegar o meu vetor users, está aqui em cima, ó, meu vetor users, aqui o meu vetor users, e vou utilizar o método push para fazer um push name, ou seja, eu pego o nome que foi informado no corpo da requisição e faço um push, ou seja, insiro para dentro do vetor. E no final eu mando retornar o quê? Como resposta, olha o res aqui, ó, de response, res.json users. É o JSON dos meus usuários, ou seja, ele vai fazer uma listagem dos meus usuários. E aí, além de listar o Rubens, o Matheus e a Marina, ele vai listar um próximo usuário que eu inseri. Certo? Então, agora eu vou lá no Insomnia para mostrar para vocês ó, como é que eu faço isso. Aqui, ó, nessa rota, nessa request, post e criar usuário. O que eu fiz aqui? Ó? Rota users, está aqui minha barra de URL, método post. Dentro do body, eu defini ele do tipo JSON. Tem vários tipos. Só que eu defini JSON, porque eu vou passar um JSON. Nesse JSON, ele vai esperar um name. Nesse name, eu vou colocar, por exemplo, aqui o Eliel. Ok, Eliel? Então, quando eu passar esse name aqui, qual que vai ser o comportamento do programa? Ele vai receber esse name lá do corpo da requisição. Corpo da minha requisição. Dessa requisição, certo? Então, quando eu clicar aqui no Send, ele vai me retornar o quê? Ele vai inserir o nome e vai me retornar uma listagem de usuários no formato JSON. Olha lá, exatamente isso. Ele mostrou o Rubens, o Matheus, a Marina e agora o Eliel. Tá? Se eu for dando Send aqui, ele vai botando o outro Eliel, tá vendo? E vai inserindo. Ok? Tranquilo? Viram como é que é simples? Criar uma rota, executar uma rota? Tranquilo, né? Agora vamos voltar para o material e vamos em frente, ó. Aqui, gente, eu explico passo a passo o que eu fiz, tá? Para vocês, tá? Aquilo que eu acabei de explicar para vocês, eu não vou ler de novo, porque eu já expliquei, né? Passo a passo, tá? E o detalhe que eu chamo a atenção aqui é isso aqui, ó. Tem que ter isso aqui, ó. O server é a instância do Express. O use é um plugin já importado. Eu tenho que usar esse cara aqui, ó. Que estamos adicionando para ele o Express. Passamos para ele esse JSON. Tá? Então, necessariamente, eu tenho que definir essa linha aqui. Tá aqui no meu código-fonte, lá em cima. Aqui, ó. Tá? Uma vez que eu vou utilizar JSON. Muito bem. Então, agora, a gente vai falar sobre... Vamos lá, vamos avançar. Vamos lá. Aqui, né? Foi exatamente o que eu fiz. Agora, a gente vai falar sobre edição de usuário. Alteração. Vamos lá. Desculpem, gente. Só que aqui é JavaScript, né? A nossa linguagem aqui é JavaScript. Então, vamos ver como é que a gente implementa isso aqui na nossa lógica em JavaScript. Nós vamos criar uma nova rota, só que agora utilizando o put, porque put é de alteração. Vamos utilizar a semântica, entendeu, Léo? Aquela jogada da semântica. Vou usar put, que servirá para mim, para o meu processo de alteração. E aí, o que eu vou fazer? A lógica vai ser a seguinte:
se eu quero alterar, imagina aqui, gente, ó, eu quero alterar, eu quero colocar no lugar da Marina, eu quero colocar a Eliette, por exemplo. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar qual o índice que está a Marina para poder substituir o elemento. Ok? E eu vou passar isso no corpo da requisição. E como é que eu vou passar? Como um parâmetro de rota, um route params, que eu mostrei na aula passada. Então, olha, utilizamos route params para receber o índice do usuário que desejamos editar. Então, eu vou colocar aqui lá na rota, eu vou colocar /users, index. Esse índice vai ser um número que eu vou passar para ele. Isso aqui está no meu programa. Mas quando eu for executar no Insomnia, eu vou colocar, por exemplo, imagina que a Marina está aqui, ó, 012, colocar /2. Eu vou alterar a Marina. Tá? E para substituir no vetor, pegamos o nome no corpo da requisição, que irá substituir o nome no vetor, lá do corpo da requisição, naquela posição do índice. Em seguida, a gente faz a substituição. Olha só, vamos entrar direto aqui no código para a gente mostrar para vocês como é que é a jogada da alteração. Ó. A alteração está aqui, ó. Edição de usuário. A rotininha é essa aqui. Então, muita atenção agora, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, servidor, tudo bem? Método, put. Qual vai ser a rota? /users, /index. Então, lá no meu Insomnia, o que ele vai estar esperando aqui? Ó, rota de edição de usuário. O que ele está esperando aqui? Ele está esperando a rota... Opa! Fiz bobagem aqui, gente. Ó. A rota é o quê? A rota é /users. Ó. /users é a rota. Só que eu passei um parâmetro. Estou passando o parâmetro 5 aqui. Vamos imaginar que eu não quero 5. Ó, o meu vetor, até o momento, o que eu tenho no meu vetor? Vamos listar tudo de novo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, quero listar todos os usuários. Olha, listei. Olha lá, eu tenho Rubens, Matheus, Maria, tem Eliel 2 vezes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse Eliel, esse último Eliel aqui, vou colocar Lucas, tá? Pois não, Gilson. Nesse último Eliel aqui, eu vou colocar Lucas. Então, olha só. Qual o índice que eu quero alterar? 0, 1, 2, 3 e 4. Eu quero alterar o 4, concorda? Todos concordam comigo? Então, o que eu tenho que passar aqui na rota de alteração, aqui, ó, edição? Eu tenho que colocar /4, ok? E aqui, eu vou colocar um nome, ó, o name, eu vou passar o nome do cara que vai entrar. Vou colocar Lucas. Então, no corpo da minha requisição, eu estou passando um name chamado Lucas. Então, lá no meu programa, eu vou receber esse parâmetro de rota 4, vou procurar no vetor users o índice 4 e vou trocar, vou substituir com esse nome aqui, que é o Lucas. E aí eu faço isso aqui, olha só. Qual é a lógica? A lógica é essa aqui, ó. Está aqui a rota, como eu mostrei para vocês, eu já coloquei aqui, né, em cima. Lá na requisição, meu REC, o que eu vou passar para ele? Vou fazer o seguinte, ó. Ele vai receber o REC params. Quem é o REC params? É o índice, né? Que eu estou passando, não é isso? REC params, que é o parâmetro de requisição. Esse índice aqui, ó. Eu recebo no índice. E eu vou receber REC body do corpo da requisição, eu vou receber quem? Eu vou receber o name. Então, eu recebo esse 4 nessa variável index e recebo Lucas, a minha variável name, do corpo da minha requisição. E aí, o que eu faço? Qual é o nome do meu vetor? No users? Eu não coloco aqui, ó, o índice que eu quero, referente ao elemento que eu quero utilizar. Então, o que eu faço? Ó, agora, o users índice 4, que era... Opa! Vamos ver aqui na listagem, né? Quem que era?
que era o Eliel, depois da minha alteração, ele vai passar a ser o Lucas. Tá? Eu vou pegar o nome do Lucas e vou jogar lá para aquele elemento 4 do meu vetor users, ok? E depois eu devolvo o quê? Um JSON do meu vetor de usuários. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Isso aqui está funcionando. Ok, então eu venho aqui agora, vou executar. Ó, executa. Pronto, lá. Olha quem que entrou lá na quarta posição. Ó, o Rubens é 0, Matheus é 1, Marina é 2, Eliel é 3, o Lucas é 4. Da mesma forma que eu coloquei aqui. Eu coloquei o 4 e falei que o Lucas vai entrar lá na quarta posição. Viram como é que é? Tranquilo? Beleza. Vocês estão percebendo que se eu quisesse jogar isso aqui no banco de dados, seria fácil, não seria? Mole, né? Da mesma forma que eu joguei aqui no vetor, eu jogo na tabela do banco. Tá? Vamos em frente. Vamos lá. Então, agora, ó, já listei tudo, incluí, alterei. O que eu vou fazer agora? Aqui eu mostro como executar, tá? Bonitinho. Como é que eu faço para listar os usuários e tal, já mostrei isso. A edição do meu usuário. Agora eu vou fazer uma deleção. Bom, eu acabei de incluir o Lucas, ou melhor, acabei de alterar o Lucas no lugar do Léo, só que agora eu vou excluir o Lucas. Vou deletar o Lucas do vetor. Como é que eu faço isso? Léo, Vitor, Clayton, Lucas, Welleson e Gilson. JavaScript. A minha linguagem aqui é JavaScript. Vou usar métodos de JavaScript para poder trabalhar com vetor. Então, vamos lá. Vamos conhecer mais um método em JavaScript aqui. Vamos agora programar a exclusão de usuários. Para isso, criaremos uma nova rota com delete, que servirá para o processo de exclusão. Então, aqui eu faço o seguinte, olha só. Vamos lá. Aqui está o meu código, mas eu vou mostrar dentro da minha aplicação, tá? Aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó. A exclusão está aqui, ó. A exclusão está aqui. Excluir o usuário. O que eu faço? Servidor ponto método delete. Vou usar o método delete. Vou usar a semântica, né? Se eu não quero excluir, vou usar a semântica do método delete. Qual que vai ser a minha rota? Barra users, barra... Eu tenho que definir, gente. Eu vou passar como parâmetro qual o índice que eu quero excluir. A mesma jogada que eu fiz na alteração, eu vou fazer aqui na exclusão, entendeu? Como eu quero excluir o quarto, eu tenho que mandar o 4, né? Lá na rota eu tenho que mandar o 4. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, lá no Insomnia, aqui, ó, na deleção, o que eu faço aqui? Ó, método delete, a minha base URL é aquela de sempre, né? Que é o localhost, ó, localhost, 2.33, a rota barra users, barra 3, que é exatamente o que eu vou receber aqui, ó, nesse index. Só que agora não tem corpo de requisição, não tem body. Por quê? Porque eu só vou receber o número que eu vou deletar e vou deletar. Acabou. Concorda comigo? E aí o que eu faço? Eu recebo lá da minha requisição esse route params, esse parâmetro de rota, jogo para a minha variável index, e o JavaScript ele tem um método chamado splice. O que faz esse splice aqui? Ele deleta um valor, tá vendo? Ele remove elementos a partir de um array. E, se necessário, ele insere novos elementos em seu lugar, retornando os elementos deletados. Essa é a ideia que ele faz. Então, o que eu faço aqui? Faço o seguinte. Eu digo para ele o seguinte, olha, eu quero apagar, splice, o index. Como eu quero apagar o Lucas, eu quero apagar o 4, né? Eu quero apagar o 4. Vou listar todos de novo, ó. Tem o Lucas, eu quero apagar o 4. 0, 1, 2, 3, eu quero apagar o Lucas. Então,
Aqui na minha requisição de deleção, eu passei o 4. Quando eu clicar aqui, o que eu vou fazer? Eu recebo esse 4 e faço um splice no índice 4 do meu vetor, uma posição. Ou seja, o método splice, ele percorre o vetor, ele vai rodar esse vetor aqui, ó, até o índice que eu quiser. No caso é 4. Então, ele vai rodar aqui dentro. Ele vai entrar aqui, ó. Imagina que isso aqui é o vetor. Ele vai começar aqui, ó. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele chega no quarto, que foi o que eu passei para ele, eu passei aqui o índice 4 para ele, o que ele vai fazer? Ele faz o seguinte, ó. Exclui, a partir daquela posição, da posição 4, o número de posições passadas no segundo parâmetro. O que eu estou passando no segundo parâmetro? 1. Então, ou seja, ele vai excluir um registro, certo? Um elemento. E qual vai ser o elemento que ele vai excluir? O Lucas. Ok? E depois, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, eu dou um return res.json use. Eu mando listar novamente o vetor. Só que agora o vetor já não vai ter mais o Lucas. Tudo bem? Vamos ver se vai funcionar assim? Vamos lá. Então, aqui, ó. Deleção. Send. Pronto. Cadê o Lucas? Já foi. Ó, elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3. O elemento 4 foi excluído, deletado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o material para a gente poder concluir. Aqui eu explico para vocês, exatamente como eu mostrei para vocês, tá? Passo a passo. A gente avança um pouco. Aqui eu explico toda essa rotina do splice. Tá? E aí, para terminar, nesse material aqui, eu achei assim muito pertinente estar apresentando para vocês alguma coisinha sobre arrays, né, sobre vetor, só para a gente poder relembrar um pouquinho, né? Opa, tá bom, Matheus? Inclusive, eu estive ontem na aula de estrutura de dados, com o pessoal do primeiro período falando sobre isso, sobre vetor. E aí eu fiz aqui uma revisãozinha e mostrando como é que o JavaScript trabalha com vetores. Então, tem aqui alguns métodos que o JavaScript utiliza. Tá? Lembra que eu mostrei o push, tem o filter, tem o includes, o slice, finding. Se eu quiser pesquisar alguém, posso usar o find, entendeu? Então, olha, eu tenho esse map aqui a gente usa demais, esse map é para percorrer o vetor. Então, eu mostrei alguns métodos que eu achei assim, interessantes para, vamos dizer assim, enriquecer a nossa aula. Tá? Bom, e com isso nós vimos na aula de hoje o CRUD. Ok? Bom, para a gente poder finalizar, a aplicação é isso que eu queria mostrar. E aqui na parte final, eu sempre gosto de dar uma recapitulada, e vamos rapidinho, só para dar uma recapitulada. O que tem no nosso projeto? Olha, no nosso projeto, na nossa API, eu estou criando um back-end, estou criando uma API. Eu gosto de fazer essa analogia, porque a gente veio do Java, né? Lá daquelas estruturas Spring MVC, né? Onde a gente fazia o front-end e o back-end. Aqui não, aqui é só back-end. Então, na minha aplicação, eu só tenho esse index. Nesse index, eu defino o Express, que é o meu servidor web, tipo Tomcat, né? E defino as minhas rotas. Aqui eu criei, claro, pela minha lógica, eu criei um vetor e criei várias rotas para listar, para incluir, para alterar, para excluir elementos desse vetor. Tudo está dentro desse index, todas as rotas estão aqui dentro. E aqui nessa última linha, eu digo que a minha aplicação ela vai ouvir, listen, vai ouvir na porta 33 das requisições. Tá? Então, a minha porta padrão aqui é 33. Quando nós trabalhávamos lá no Tomcat, era 8060, né?
aqui é 33, 33. Tá, ok? Poderia ser o que eu quisesse, tá? Esse arquivo pact.json é onde ficam as bibliotecas, as dependências e as configurações do meu projeto. Esse yarn-lock aqui é um arquivo de configurações do nosso gerenciador de pacotes, que é o Yarn, que a gente está utilizando. Essa pasta Node Modules é a pasta onde tem as dependências todas. Tá? Então, lá no nosso Classroom, quando eu compactei tudo. Ou seja, quando você descompactar na sua máquina, vai vir tudo isso aqui. Tá? Então, para você rodar, novamente, eu vou dar um Ctrl+C para poder encerrar. Ctrl+C, finaliza arquivo de lote? Sim, encerrei. Para executar a aplicação, basta apenas yarn dev. E antes do yarn dev, só para poder conferir, para ver se as dependências estão lá, digite apenas yarn. Aí ele te garante que as dependências estão ok, e depois basta yarn dev. Com isso, você já pode ir lá no Insomnia executar as suas rotas, olha. Executar a sua API, chamar as rotas. Está todos os usuários. Está todo mundo aqui, ó. Deixa eu fazer uma perguntinha final. Por que quando eu listei agora só apareceu Rubens, Matheus e Marina, não apareceu o Eliel que eu tinha incluído? Por que será, pessoal? Alguém pode me responder isso? Eu fiz uma coisa tão rápida aqui que ninguém percebeu, né? Vou voltar aqui só para vocês lembrarem o que eu fiz. O que eu fiz aqui agora há pouco? Olha para mim aqui, gente. Olha aqui. Isso não é um vetor? Vetor na memória? Eu não encerrei a aplicação, não dei um Ctrl+C, não encerrei. Quando eu encerrei, o que aconteceu? Zerou, saiu tudo da memória. Aí, quando eu executei de novo, o que aconteceu? Ele carregou o vetor de novo. E quem é o vetor? Rubens, Matheus e Marina. É memória, Leon, não é banco de dados. Isso aqui não é banco de dados. Ele vai voltar, né? Eu posso incluir umas 100 pessoas aqui. Quando eu matar e voltar de novo, ele vai estar só com esses 3 aí. Ficaram ligados agora? Pessoal, então é isso. Deixa eu voltar aqui. A gente vai conversar um pouquinho mais ainda. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Vou encerrar a gravação e vou abrir um espaçozinho para a gente poder trocar uma ideia. Tá bom? De repente, se tiver alguma dúvida, tal. Ok? Então, pessoal, por hoje, a nossa aula foi essa, tá bom? Valeu mesmo.